Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do YouTube, do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está aí nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma garrafa ou uma jarra com água e vá acompanhando, concentrando para que ela seja fluidificada, pois também faz parte do tratamento. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, em sua Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também o concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre na sustentação de todas as tarefas aqui de nossa casa, conversando com o Mestre querido. Jesus, essa noite, um frio, nas ruas, e muitas das vezes há uma grande dificuldade de sairmos de casa, por inúmeros processos. Mas cá estamos, Mestre amigo. Cá estamos, cada um de nós a seu turno, com vontades, com certezas, com incertezas, com vontade de ouvir o Evangelho, com vontade de se sentir protegido, sequiosos para recebermos passes e olharmos para nós mesmos e para nossas vidas e observarmos que estamos ali num prumo, seguindo retos e felizes. Mas esse Evangelho que é oferecido para nós, mestre amigo, aqui, vai nos pontuar e vai melhorar a nossa visão daquilo que estamos ansiosamente aguardando de forma material. O sentir fica com outro sentido.
se expande para nós a visão e vamos entendendo as melhoras que precisamos proporcionar no nosso interior. São tantas as benesses que recebemos, mestre amigo, que não conseguimos nem enumerar nesse momento. Mas te agradecemos por estarmos aqui. Te pedimos também, mestre amigo, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona e principalmente pela sua grande misericórdia, que nunca cessa para conosco. Nos ama, nos quer bem, nos impulsiona, juntamente contigo e com os amigos de luz. Obrigado por tudo. Somos eternos pedintes e continuamos pedindo para que nossa reunião transcorra a contento, que cada um de nós possa ser um bom porta-voz da tua luz. Por favor, toca a fonte da nossa irmã Ana, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje. Esteja conosco, mestre amigo, nós sabemos que você sempre está. Junto ali aos nossos irmãos médiuns passistas e juntos a cada um de nós, pois o que vamos desenvolver, já estamos desenvolvendo nessa sessão, é responsabilidade e oportunidade para cada um de nós. E assim, sob a tua luz, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã da Lúcia. Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje a gente vai falar sobre os itens 1 e 2, que é a parábola do festim de bodas. Então, só para relembrar, eu vou ler sobre a parábola. Eu acho importante, a gente dar uma lida desse texto. Então, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, sem dar importância a isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. Ides, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos se encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai as mãos e os pés, e lançai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. No primeiro momento, quando a gente lê essa parábola, ela soa um pouco estranho, Como é que os convidados vão colocar tanta dificuldade para ir a uma festa? Festa é uma coisa que todo mundo gosta, Nós gostamos, principalmente quando a gente é convidado, A gente fica feliz, a gente... Enfim, Principalmente uma festa que é 0800, que a gente não precisa pagar nada, não é verdade? Então a gente acha estranho isso. Por que tanta dificuldade para você ir a uma festa que você foi convidado? Por que tanta resistência?
Só que a gente precisa ir além do texto, porque, na verdade, as parábolas de Jesus, elas tinham um sentido oculto. Jesus, na verdade, usava, né, as histórias, as questões do dia a dia do povo para poder atingir as massas. E ele usava esses textos, né, ele adaptava os ensinamentos dele aos hábitos e costumes do povo. Né? Isso deu assim, tão certo que até hoje a gente fala sobre essas parábolas. É um texto que continua até hoje. Então, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus. O que seria o reino dos céus? É onde tudo é alegria, é felicidade, a uma festa de casamento. Festa de casamento é uma festa alegre, não é? A gente está celebrando a vida, a gente está celebrando a esperança, né? Uma família nova que está se formando. E os primeiros convidados, na verdade, são os hebreus, que foi o povo hebreu que foi o primeiro chamado por Deus. E os enviados são os profetas, que trouxeram, que vieram, né, trazer a forma de seguir o caminho correto, o caminho de Deus, né, o caminho da verdadeira felicidade. Porém, os profetas não foram ouvidos, né? E muitas vezes foram até massacrados por nós mesmos, né? Nós nos recusamos a escutar e a gente, né? Muitas vezes o povo fez o quê? Massacrou esses profetas. Os convidados que se recusaram aí se referem às pessoas mundanas, ou seja, as pessoas preocupadas mais com as coisas materiais e que são indiferentes às questões celestiais. Na verdade, né, a gente precisa, a questão material também é importante para a gente, né? A gente está aqui no mundo, né? A gente é do mundo. Só que a gente precisa dar o peso, né? Peso a cada coisa. Não é só a parte material que importa na nossa vida, não é verdade? Outras questões também. A questão celestial também. Então, os judeus, eles acreditavam que a nação deles iria conquistar, né, o mundo, né, que eles seriam a supremacia sobre todos os outros povos. Né? Afinal, a gente tem o texto antigo que Abraão havia prometido que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Só que eles entenderam que seria uma dominação material, né? Eles entenderam pela parte material. E antes da vinda de Jesus, os povos, eles eram, na verdade, idólatras e politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não existia a crença do Deus único, e eles idolatravam, né? Às vezes até elementos da natureza, o trovão, por exemplo, estátuas. E os hebreus, o povo hebreu, foi o primeiro a realmente praticar o monoteísmo, que é a prática do Deus único, né? E acreditar no Deus único. E a gente tem, né, quando, por exemplo, Deus transmite sua lei a Moisés. E foi de lá, do povo hebreu, dessa crença do Deus único, que saiu essa luz, que ia, na verdade, iluminar o mundo todo, né, ia triunfar sobre o paganismo. Porém, a lei moral foi desprezada, né? Na verdade, foi priorizado o culto exterior, a aparência, a questão material de novo. Então, a nação, além de escravizada, ela estava dividida entre facções e seitas. E foi nesse contexto que Jesus aparece. Jesus aparece mostrando a vida futura, a lei do amor, né? A questão de amar ao próximo como a si mesmo, né? A questão fora da caridade não há salvação. E o que o povo, eles fizeram? Eles mataram Jesus. Então, no texto do Evangelho até fala que essa responsabilidade cabia aos fariseus e aos saduceus, que sacrificaram a nação inteira pelo seu orgulho, pelo seu fanatismo. E esses foram, na verdade, os convidados
que se recusaram a ir a essa festa. Depois, o Senhor mandou convidar todos os outros, ou seja, todos os outros povos foram convidados. Todos os outros povos, ou seja, a palavra seria pregada a todos os outros. E esses seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Só que o texto deixa bem claro, não basta só você ser convidado, você ser chamado à festa. É necessário a gente vestir a túnica nupcial. A gente sabe, né, que até hoje, quando a gente é convidado a uma festa de casamento, acho que festa de casamento hoje em dia é um dos poucos, né, eventos que exigem uma certa etiqueta, não é verdade? A gente fica pensando, né, a roupa que eu vou, penteado, maquiagem, né? A mulher é muito isso. Homem é geralmente o terno, a camisa social. Então a gente não vai com qualquer roupa a um casamento. É um evento que precisa, né, você se vestir. Tem até os convites falam, né, o traje de esporte fino e por aí vai. Então Jesus mostra isso. A gente não é só ser convidado e ir à festa. A gente precisa estar vestido também com essa túnica, com esse traje especial. Que na verdade é a gente ter pureza de coração, é a gente praticar a lei. De novo, qual é a lei que Jesus trouxe? A lei de amor, a lei de fora da caridade não há salvação. Então, vestir essa túnica nupcial é a gente estar se comportando sempre como cristão, verdadeiramente como cristão. Não só aqui no centro, porque aqui é muito fácil, né, a gente estar vestido com essa túnica nupcial. Até o próprio ambiente, né, a própria ambiência leva isso pra gente. Mas a gente precisa estar vestido, estar se comportando como verdadeiro cristão lá fora também, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, ou como chefe, ou como empregado, ou seja na rua, no contato com outras pessoas, no trânsito principalmente. A gente está se comportando como cristão, da gente estar pensando nessa lei do amor. E a gente percebe também em vários eventos, várias notícias que a gente vê no jornal, né, que às vezes uma discussão descamba para uma violência, para um ato mais impensado, como talvez, né, se as pessoas que estivessem lá envolvidas tivessem realmente praticado essa questão da lei do amor, não teria, né, descambado para uma coisa que foi uma situação de violência, uma situação muito pior, né? Então, muitas das vezes, quando a gente não está fazendo a atitude de um verdadeiro cristão, a gente acaba trazendo também muito sofrimento, muita aflição, muitas questões para o nosso dia a dia. E é isso que o texto fala, né? Quantos de nós ouve isso e quantos de nós pratica isso de verdade? É por isso que o texto termina: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ou seja, a luz, né, a verdade está sendo dita para todo mundo. Mas quantos de nós realmente no nosso dia a dia está aproveitando de verdade? E isso a gente fala, a gente está aqui falando, né? É para a gente também, né? Com as nossas questões também, né? Seja em família, seja, como eu já falei, seja no trabalho, seja com desconhecido, enfim, com aquela pessoa que magoou a gente, que a gente tem que ir lá que lidar com ela, né? Que a gente tem que praticar também a questão de não levar essa mágoa adiante, que essa mágoa, no final das contas, acaba fazendo mal a nós mesmos. A verdade é essa, que muitas vezes a gente acaba levando adiante, né, uma situação, uma mágoa que se estende. Muitas vezes, a gente vê até na mesa mediúnica, depois, né, continua, né, no mundo espiritual. Então, que a gente
resolva, que a gente consiga realmente vestir essa túnica. A gente precisa que a gente consiga realmente estar vestido à altura, né, para essa festa de casamento, que na verdade, né, seria, como o próprio texto fala, né, o reino da verdadeira felicidade, que a gente já foi estudado aqui, né, que a felicidade na verdade não é desse mundo. Ela vai muito além das coisas, das questões materiais. Então, que a gente possa ser, né, com todas as nossas situações, com todos os nossos problemas, porque muitas vezes o problema vem, né, para o nosso aprendizado, para a gente conseguir realmente poder superá-lo, para a gente possa realmente se reeducar, que a gente possa pensar dessa forma. Não pensar com raiva, né, daquela questão, por que isso está acontecendo comigo, enfim, que a gente possa realmente ser um verdadeiro cristão em tudo na nossa vida. É isso que eu queria falar na noite de hoje. Te agradecemos, Ana. Vamos todos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mestre amigo, em poucos minutos, olha o que nos foi ofertado. Mais reflexões. A cada terça-feira à noite que aqui nos encontramos, olha o que nos é oferecido. E muita coisa mais, que a gente às vezes não vê, mas sente. Ou se nós não sentimos, estamos recebendo da mesma forma. O Evangelho sempre nos pontua, sempre nos serve de bússola, como sempre digo, bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Somos nós aqui olhando para dentro de nós, verificando situações corriqueiras nossas, bem íntimas, para nos pontuarmos de forma melhor. Obrigado, mestre amigo, por mais esse presente, e presente perceptível. Mais uma vez, te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todas essas benesses que recebemos desde o momento em que adentramos este recinto. Mais uma vez, em nossos pedidos, estamos a te pedir vibrações de luz para todos os nossos irmãos passistas que daqui a pouco estarão lá dentro das câmaras atuando. Obrigado por tudo que Deus nos proporciona, hoje e sempre. Esteja sempre conosco, mestre amigo. E nós sempre sabemos que você está conosco. Nós é que precisamos daquele grande exercício de estarmos vibrando na tua face, ligados a você, a todo o bem, a toda a vibração positiva que está ao nosso redor, para que nós, de verdade, possamos recepcioná-las. Depende de cada um de nós. E estamos sempre sendo pontuados. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.